Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nos próximos vídeos eu vou começar a ensinar para vocês, o comecinho de física quântica. Então, nesse curso de Física 46, ele é composto por ondas e física moderna. Então, vocês já viram circuitos de corrente alternada, que oscilam, viram ondas eletromagnéticas, eletromagnetismo, ondas propagando, enfim, até um pouco a conexão do eletromagnetismo com a ótica. E agora a gente inicia um novo ciclo da disciplina, com física moderna. E para começar a parte de física moderna, quântica principalmente, a gente vai introduzir alguns fenômenos, que são o que a gente chama de velha quântica. São os fenômenos que já apontavam o esgotamento do paradigma da física clássica, fenômenos que não conseguem ser explicados, pela física clássica e, portanto, exigem um novo formalismo, uma explicação mais fiel da realidade. Tá? Então, vão ser o corpo negro, a radiação de corpo negro, e posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai falar também sobre efeito fotoelétrico, efeito Compton, tudo bem? E o átomo de Bohr, a estrutura da matéria. Então, são os primeiros assuntos que vão introduzir e apontar a necessidade de novos princípios que expliquem a realidade. Tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar então sobre a radiação do corpo negro. E a minha referência bibliográfica principal vai ser o livro do Iceberg, Física Quântica. Ok? Então, vamos começar aqui. O que é a radiação de corpo negro? Então, todo o corpo aquecido, ele tem o que a gente chama de radiação térmica. Então, vamos lá. Radiação térmica. Do que se trata isso? Todo o corpo aquecido, ele irradia radiação, ondas eletromagnéticas. Por quê? Então, vamos pensar aqui num boneco, certo? Aqui está ele. E esse boneco, imagina um ser humano qualquer, um corpo, enfim. Ele é composto, como nós sabemos, de partículas que têm carga elétrica. Então imagina núcleos parados na nossa aproximação e eu tenho elétrons aí que estão oscilando, girando, se agitando, enfim. Ele tem uma temperatura T, ou seja, as partículas que o compõem, elas têm um grau de agitação. Então vamos desenhar aqui um pequeno elétron, certo? Aqui. E está em equilíbrio térmico com o corpo, ou seja, ele tem uma agitação térmica, ele tem um movimento aí de vai e vem, desordenado, não só ele, como todos os outros demais. E essa agitação aqui, faz com que ele acelere, ok? E do eletromagnetismo a gente sabe que cargas agitadas, cargas aceleradas, elas emitem ondas eletromagnéticas, ok? Então, esse cara aqui vai emitir uma onda eletromagnética. Maravilha. Então ele emite uma onda eletromagnética, um campo elétrico. Aqui eu desenhei em vermelho. E um campo magnético B. Aqui eu tenho uma polarização linear da minha onda eletromagnética. Então ele emite uma onda e, consequentemente, essa onda ela carrega energia. Então eu estou irradiando energia. Certo? Tudo bem, então o que a gente faz com isso? A gente quer estudar o quanto de energia eu estou irradiando para o ambiente, dada essa agitação das minhas cargas eletromagnéticas, ou seja, a consequência disso é eu emitir radiação. Esse efeito você pode, por exemplo, estar tratando de uma antena, então você quer maximizar ao máximo esse efeito, certo? Nosso caso, em geral, não é o caso, quando é que isso foi descoberto? Basicamente, isso aí é feito, a gente está ali no século XIX, 1800 alguma coisa, então a gente tem aí máquinas a vapor, fundições, fornalhas, e aí a gente tem basicamente o seguinte, grandes fornos muito aquecidos, o metal ele começa a irradiar
luz, né? Então isso aí, desde fundições, né, metalurgia, enfim, isso é um fenômeno conhecido, né? Que é a incandescência. Tudo bem? Então materiais muito aquecidos, eles liberam luz. Esse fenômeno, inclusive, que as lâmpadas incandescentes são baseadas, né? Tem um filamento ali de metal, né, tungstênio, mais comumente. Você passa corrente elétrica por ele, ele aquece via efeito Joule até chegar a uma temperatura de uns 3.000 graus Celsius. Chega nessa temperatura, ele está tão quente que ele começa a irradiar luz, né? Começa a irradiar luz, certo? Com uma potência ali luminosa. Isso aí também já explica, né, o porquê dessas lâmpadas, né, terem eficiência tão baixa. Porque para eu chegar nessa situação em que eu consigo emitir luz de fato, né, converter energia elétrica em energia luminosa, eu tenho que chegar até uns 3.000 graus Celsius. E imagina que para chegar nessa temperatura, as perdas de energia via radiação térmica, né, para o ambiente, para o vidro, nas proximidades da vizinhança, né, elas são muito elevadas, ok? Então esse fenômeno aí, ele já é conhecido há muito tempo, né? E então se queria investigar, né, os detalhes a respeito dele, né? Então tudo que eu falo agora das primeiras leis, né, são todas leis eminentemente experimentais. Então eu estou falando agora, né, em quais dados experimentais, né, os cientistas no final do século XIX e início do século XX tinham à disposição. Então vamos lá. Beleza. Então vamos seguir aí para a nossa primeira lei. A primeira lei, né, de caráter eminentemente experimental foi a lei de Stefan Boltzmann. Ela vai tratar, né, da quantidade total de energia irradiada, ok? Então, basicamente o que ela fala para a gente é o seguinte: a potência total irradiada por um corpo de área superficial A, ou seja, imagina um cubo ali de aresta L, né? Então seria L ao quadrado, uma aresta de uma face, multiplica pela 6. Então a área total superficial do corpo. De temperatura T, né, é dada por. Então essa potência total, ela é proporcional à área, né, que são de fato os elétrons que estão ali na superfície, que de fato estão irradiando energia para o ambiente, né? Então depende da área, né? Se está tudo temperatura T, então cada parte da área irradia igualmente a radiação. Depende quanto a temperatura, a quarta potência, certo? Proporcional à área, a quarta potência. Existe uma constante aí, física, né? Que é a de Stefan Boltzmann, certo? E um coeficiente aí para corpos reais, né? Que é o coeficiente de emissividade, que para corpos reais está algo entre 0 e 1. O corpo negro, né? O que a gente vai definir como corpo negro, né? Até é importante a gente falar desde o comecinho. A gente vai lidar do corpo negro, primeiro, de onde vem esse nome, né? Corpo negro. É um corpo cuja radiação que nós medimos, né? A gente vai supor que nada é associado a uma reflexão. A luz que incide no corpo negro e é simplesmente refletida. Que imagina que essa luz aí, que é aqui no geral, a que nós enxergamos nos corpos, né? A cor do meu rosto, da minha cor, em geral a gente vê a luz que os corpos refletem, né? A gente não está interessado nesse espectro, porque ele depende da iluminação do seu objeto, né? A gente está interessado na luz própria dele, né? A gente vai supor que esse corpo negro, então, ele absorve toda a luz que ele recebe, né? E a gente mede simplesmente a luz que ele irradia, ok? E aí a gente tem, então, né, para esse tipo de corpo, alguns corpos se comportam muito bem com essa aproximação, né? Por exemplo, se eu tiver uma abertura, né? Imagina eu ter uma cavidade e que a luz entra e ela é refletida várias vezes sucessivamente nessa abertura. E a luz que sai dela, né, o espectro, é associado a simplesmente uma ranhura, né? Também tem essa característica de sucessivas reflexões e funciona bem como um corpo negro, tá? Ou então, em geral, também corpos celestes, né? Sol, estrelas, aglomerados, enfim. São coisas que se comportam bem, de forma bem razoável, como corpos negros, certo?
Para objetos reais, né, você tem uma emissão que não é perfeita, né? Então imagine como se ele emitisse e ele mesmo absorvesse parte dessa radiação, ok? Então a gente tem um coeficiente, né, associado a diferentes materiais e diferentes superfícies, né, dessa emissão de radiação, o efeito de térmico, né? E esse coeficiente aí está entre 0 e 1 para materiais, onde o 1 tem uma aproximação mais razoável de um corpo negro, e emissões menores você tem um efeito de emissividade atenuado. Tudo bem? É importante falar que não necessariamente um corpo de cor preta ele é melhor aproximação de corpo negro do que um de outra cor. Tudo bem? Então um exemplo que eu dou para isso é papel, por exemplo, papel sulfite, que tem uma emissividade alta, apesar de ser no geral branco. Ok? Então essa é uma coisa que é um pouco confusa, que às vezes você vê inclusive professores falando esse tipo de coisa, tá? Então não necessariamente a emissividade 1 quer dizer que o corpo é preto, ok? Apesar que o papel ser branco, de fato, o espectro óptico que você vai medir da luz irradiada dele, né, vai estar misturado. A cor que reflete, né, junto com a cor que é de fato emitida termicamente. Tudo bem? Então, corpo negro, um corpo que recebe luz, ele absorve toda, e a luz que você mede irradiada dele surge simplesmente, né, da irradiação térmica dele, tá? E aí, essa potência total é dada pela lei de Stefan-Boltzmann, né? O que é importante é falar que existe a constante de Stefan-Boltzmann, essa proporcionalidade, um coeficiente, né, de emissividade, e aí para corpos negros, né, para corpos negros, epsilon, né, essa emissividade é igual a 1, tudo bem? Então simplifica um pouco a sua conta. Um coeficiente físico, né, de Stefan-Boltzmann, que a gente tem aqui o valor dele, né, 5,67 10 - 8 watts por metro quadrado por Kelvin a quarta, né? E uma quantidade importante que a gente tem, né, sempre bem discutida, né, é essa radiância total do corpo negro. Então eu vou colocar aqui do CN para evitar aqui ganhar um pouco de tempo. Então a radiância total, né, é essa potência total normalizada pela área de superfície. Tudo bem? Então aí a gente tem a nossa radiância do corpo negro e a primeira lei que trata da potência total irradiada. Ok, então vamos agora pegar essa energia total e dividi-la, né, decompô-la no espectro eletromagnético. Vamos lá. Parte 2, né? Então, decomposição espectral da radiação. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar como essa energia, né, como essa irradiação toda está decomposta nos diferentes comprimentos de onda ou frequências, certo? Então essa radiância total, que eu vou chamar de RT, eu posso dizer que ela é uma integral de 0 a infinito, né, de uma radiância, né, ou seja, uma densidade de energia por área, né, então densidade de intensidade por comprimento de onda ou frequência, né? Esse RT pode ser escrito aqui com essa radiância por comprimento de onda ou uma radiância por frequência, né? Você tem essas duas formas. E essa radiância espectral, né, R, você tem, né, que ela é a densidade de radiância por comprimento de onda ou por frequência, né? Então depende um pouco do livro que você vai estudar. Às vezes ele usa ou uma ou outra. É importante falar que as duas não são a mesma coisa, né? Se você pegar, por exemplo, essa radiância lambda de lambda, ela é diferente de uma radiância Ni, né, de um Ni dado por velocidade da luz sobre lambda. Por quê? Porque o R lambda, né, essa radiância por comprimento de onda, ela é densidade de radiância por comprimento de onda. E a R Ni é a densidade de radiância por frequência. Então observa que pela própria definição as duas quantidades, né, R lambda e R Ni, têm unidades diferentes, portanto nem podem ser iguais numericamente.
elas são, né, uma densidade de radiância, mas por quantidades diferentes, certo? Qual que é a relação entre essas duas quantidades? Um elemento de radiância dr, certo? Ele vai ser, né, dado por ou um R lambda d lambda, né, uma densidade pela uma variância, né, uma incerteza ali de comprimento de onda, ou um Rni dni, né? E aí então eu tenho essas duas formas aqui, né? Ou essa, ou essa aqui, ou essa, são duas formas de escrever um elemento de radiância, ok? Então, eu tenho aí a nossa decomposição espectral da radiação. E aí, qual que é o resultado, né, dessas radiâncias, né? Como é que é o gráfico disso num corpo negro arbitrário? Vamos olhar. Certo, então, arrastando para cá, quais são os resultados experimentais, né, que são obtidos quando eu faço essa decomposição espectral? Primeira coisa, né, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tomando a minha radiância e olhando ela decompondo por cada frequência. Então, imagina que eu posso pegar a onda eletromagnética emitida e passar por uma rede de difração. A luz difrata, né, e você tem, então, para cada ângulo de dispersão, a intensidade relativa, né, de cada frequência, né? Algo parecido com aquele prisma que você coloca, passa a luz e abre a luz, né? Mas aí é importante a gente olhar tanto, né, o infravermelho, o colorido, o ultravioleta e por aí vai. Então, o que você observa experimentalmente? Aqui eu tenho uma curva, né? Frequência versus radiância espectral. E aqui eu tenho 4 curvas. A verde a 1000 Kelvin, a azul a 1500 Kelvin e a vermelha aí a 2000 Kelvin. Isso aqui eu tirei do bolso e os desenhos também são meramente ilustrativos, tudo bem? O que se observa qualitativamente? Primeiro, quando você aumenta a temperatura, né, você aumenta a radiância, né, total por T², certo? Então, se a temperatura aumenta, a radiância aumenta, vamos dizer, 4 vezes aqui, com a quarta potência disso. Isso quer dizer, se eu duplico a temperatura de 1000 até 2000, né, dupliquei a temperatura, a minha radiância vai ser multiplicada por 16. Né? Então, você vê o quão intenso esse aumento de radiação, né, à medida que a temperatura vai crescendo. Ok? E aí eu tenho não só, né, um aumento da intensidade por si, mas as frequências que são irradiadas também são diferentes, né? Então observe o seguinte, que esse pico de radiação, né, onde eu tenho a máxima radiância espectral, né, ou seja, a máxima densidade de energia, no caso aqui por frequência, né, ela se desloca, né? Então eu tenho aqui para baixas frequências, aqui no verde, à medida que eu aumento a temperatura para o azul, né, 1500, o meu máximo caminha para a direita aqui, e quando vou para 2000 Kelvin, caminha mais à direita. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, né, olha só, eu também aumento a minha frequência em que ocorre um máximo de radiância, né? Se eu pensar em termos de comprimento de onda, olha só, se eu tenho a minha frequência aumentando, o meu lambda, né? Meu lambda aqui, onde acontece o máximo de radiação, né? Ele cai, né? Aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Ou seja, olha só, para corpos quentes, mas não tanto, imagina que eu tenho ali no infravermelho o pico de radiação. É o que acontece, por exemplo, com os nossos corpos, né? A 37 graus Celsius, né? 310 Kelvin, eles estão emitindo ali no infravermelho. Por isso que para você ter câmeras que vêm no escuro, né, a estratégia é você olhar câmeras de infravermelho, que captam essa radiação própria do nosso corpo. À medida que eu vou aquecendo, imagina um metal ali sendo aquecido no fogo até ficar incandescente, a primeira cor que você vê é o vermelho. Ou seja, eu estou saindo do infravermelho, aumentando a minha frequência e, consequentemente, diminuindo o meu comprimento de onda, né?
eu não só aumento a intensidade de luz irradiada, mas eu passo a minha maior parte da energia do infravermelho para o vermelho, né? Então, isso está acontecendo, né? Associado, eu estou jogando o meu espectro no visível e estou aumentando a intensidade. E, consequentemente, o próximo caso é eu sair do vermelho para uma coisa alaranjada, uma coisa amarelada, como é o caso do Sol. Então, o fato do Sol ser amarelo, né, permite que você consiga estimar a temperatura dele em torno aí de uns 5.000 graus Celsius, né, 5.000 Kelvin, enfim. Então, dessa ordem de grandeza, tudo bem? Não estou falando nada tão exato. E, consequentemente, estrelas que podem emitir uma coloração azul, né, um branco. Então, assim, você consegue, né, pela característica, pela dispersão da irradiação por comprimento de onda, você consegue dizer a temperatura do corpo que você está observando. Então, isso aí é um tipo de termômetro que olha para você, né, você aponta para ele, decompõe a luz e consegue dizer a temperatura do corpo, né? Seja de uma pessoa, seja de um forno de fundição, ou seja, no caso de astrofísica, né? Você olha para uma estrela, vê a radiação dela e consegue afirmar, né? Estimar pelo menos qual que é a radiação, né? Qual que é a temperatura, desculpa, dessa estrela, né? Tudo com esse padrão aí de corpo negro, tá bom? E aí, só para encerrar, gente, esse primeiro vídeo sobre corpo negro, esse deslocamento da frequência de máximo ou do lambda de máximo, ele é uma segunda lei experimental bem famosa, né, que é a lei de deslocamento de Wien. Então ela te diz o seguinte, que a temperatura multiplicada pelo lambda, em que acontece o máximo de radiância, né, por comprimento de onda, né, importante, a gente está falando agora de R lambda, certo? Esse lambda onde acontece o máximo de radiância vezes a temperatura, isso me dá aí uma constante, né? 0.0029 metros vezes Kelvin. Ok? Então, as primeiras duas leis experimentais para você gravar na sua cabeça, né? Além das definições de corpo negro, radiância espectral, enfim. Primeira lei, né, experimental, lei de Stefan Boltzmann, que trata da radiância total, né? Ela é proporcional à área, ela é proporcional à quarta temperatura, à quarta potência da temperatura. Existe uma constante de dimensionalidade, né, de proporcionalidade, que é a constante de Stefan Boltzmann. Definição de emissividade do corpo negro. No corpo negro é 1, corpos reais estão entre zeros e uns. Definição do corpo negro, o que tem emissividade máxima possível, epsilon igual a 1, e que absorve toda a luz que incide sobre ele. A luz que você mede sendo irradiada reflete única e simplesmente a radiação térmica e jamais efeitos de reflexão. E segundo aspecto, né, quando eu decomponho essa radiância em diferentes comprimentos de onda e frequências, eu observo, né, esse aumento da densidade, que é reflexo de aumentar a radiância total, mas eu observo essa diferença de padrões. Para cada temperatura, meu máximo de radiação está centrado numa frequência ou comprimento de onda diferente, que vai dar, né, então, seguimento aí à lei de deslocamento de Wien. Quanto maior a temperatura, maior a frequência em que acontece o máximo de radiação e menor o comprimento de onda associado. Tudo bem? Então, essas são noções iniciais sobre radiação de corpo negro. Obrigado.